Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Hoje, mais um culto desta forma online. E glórias a Deus por termos esta ferramenta, por podermos nos comunicar, por podermos interagir através da internet. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum agradecimento, se você necessita de alguma coisa, entre em contato conosco. Mande aí uma mensagem, eu irei responder, irei entrar em contato com você assim que possível. Eu quero convidá-los a orar agora. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Ele para fazer parte deste culto, retirar de nós toda preocupação com o mundo lá fora. Sei que os dias não são fáceis, principalmente para algumas pessoas, não é? São piores do que outros, mas o nosso Deus continua no controle. Ele continua tendo o domínio sobre tudo e sobre todos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, de aprendermos mais de Ti, de cultuarmos o Teu santo nome. Meu Senhor, que seja unido o coração dos irmãos, que nesta noite possamos nos dedicar somente a Ti e que o Senhor seja glorificado, honrado, que o nome do Senhor seja bendito. Pai amado, nos ajude a Te cultuar como o Senhor, meu Deus, merece. Visita cada irmã, cada irmão. Visita, Senhor, meu Deus, as autoridades. Visite, Senhor Jesus, cada pessoa que está participando conosco, seja agora ao vivo, seja, Senhor Jesus, depois participando, vendo, assistindo a esta pregação. Que o Senhor nos visite. Que o Senhor, meu Deus, manifeste a Tua graça, a Tua glória em nossas vidas. Santo Deus, nós clamamos que o Senhor possa tomar conta de nós, abençoar aqui os equipamentos, abençoar a transmissão, a recepção na casa dos irmãos, abençoe nossas vozes. Pai amado, que este culto seja dedicado exclusivamente a Cristo Jesus. Ao Senhor seja dado toda honra, glória e louvor. Assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, como os irmãos têm aí visto, nossa cidade continua dentro do decreto municipal em relação aos horários de trabalho. Então, os cultos de quinta-feira e domingo à noite estão sendo feitos apenas de forma online, pois o decreto que vigora até dia 20 diz que as instituições religiosas não devem de ter atividades a partir das 18 horas. Então, nós estamos somente com este culto gravado. Você pode entrar em contato conosco, você pode nos visitar amanhã, segunda-feira. Nós estaremos aqui na igreja das 2 da tarde até as 18 horas, até as 6 horas. E se acaso você também precisar fazer uma visita ou de algo que eu possa te ajudar fora desses dias, você pode entrar em contato comigo, que a gente agenda também. Quinta-feira, então, culto às 8 horas, de maneira online. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas, de forma presencial e online. Então, se você quer vir à igreja, quer participar desta reunião, domingo pela manhã é o único que está sendo aberto. Se o decreto não for renovado, nós nos encontraremos presencialmente também à noite. Mas aí eu estarei comunicando os irmãos através do nosso grupo de WhatsApp. Que Deus possa ter piedade de nós, possa nos ajudar a engrandecer o nome dele e abençoar as outras pessoas, os outros irmãos a quem o Senhor tem nos chamado para abençoar. Que o Senhor continue conosco nesta noite. Eu quero chamar aqui à frente o Ministério de Louvor, que dará continuidade agora a essa parte do culto.
Graça e paz, irmãos, a todos que estão em casa neste momento, nos assistindo. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um nessa noite, amém? Vamos estar orando. Pai de amor, Pai querido, queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que mesmo, Senhor, sendo assim por transmissão, temos a oportunidade de Te servir, Senhor. Temos a oportunidade, Senhor, de escutar a Tua palavra, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, que queriam estar neste momento ouvindo sobre Ti e não têm essa oportunidade, ó Deus. Mas nos abençoa, Senhor, para que possamos ter, Senhor, a vontade de Te buscar, Senhor, mesmo assim nessas situações, que possamos Te buscar mais, Senhor, e Te servir. Abençoa o decorrer do culto, o louvor ministrado, a palavra. O Senhor vem de encontro, Senhor, aos nossos corações. Pois é em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Em Salmo 100, versículo 5, fala o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus que nos ama. E Deus, Ele sempre é fiel a cada um de nós. E que possamos demonstrar essa fidelidade nossa também com Ele, que possamos ser fiel ao nosso Deus a cada dia, amém? Direi a todos, vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Deus é bom por cada um de nós, amém? E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me aquece o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Tu és bom, Senhor, nós Te adoramos, Te bendizemos. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Em alta
dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Esse corinho que vamos cantar agora fala: tens o nome sobre todo nome, e não há nenhum Deus como tu. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Ele é único. Ele é um Deus que nos ama. Então, neste momento, onde você estiver, feche seus olhos e faça desse corinho uma oração para nos preparar para receber a palavra trazida nessa noite. Vamos cantar ao Senhor. O nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tens o nome sobre todo nome. Cante ao Senhor nessa noite. Fale a Ele o que você está sentindo nessa noite. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Fala ao Senhor: não há. E não há nenhum Deus como tu,
sabemos, Pai, que não há nenhum Deus como Tu. Tu és grandioso, Tu és soberano. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse período de louvor, ó Pai, que a Tua presença constante em nossas vidas possa trabalhar em nossos corações, através dessas canções e através da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos caminhando na biografia do apóstolo Paulo, vendo como que os eventos que aconteceram, que foram narrados, que foram registrados, como que nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida, a fim de glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Hoje eu quero continuar esta história observando sobre a motivação de Saulo, agora convertido, agora participante do grupo da igreja, como que estas ações fizeram com que ele continuasse ou avançasse pregando o nome de Jesus. O que motivava a Paulo? Então, se você puder acompanhar comigo a leitura de Atos, capítulo 9, a princípio, versos de 20 a 25, por favor, acompanhe. Atos 9, de 20 a 25. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo dos planos deles. Dia e noite, guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém? A partir daqui, Saulo vai se encontrar na cidade de Jerusalém. Isto é o registro de Atos. Então, antes de meditarmos na palavra, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos a Tua intervenção sobre o estudo da Tua palavra. Que o Santo Espírito venha sobre nós agora e nos ajude a compreendê-la. E que possamos ter coragem para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar. Nos ajude. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando estudamos biografias, quando estudamos cronologias, a Bíblia, ela tem algumas características de datas e de localidades, porque dependendo do autor, dependendo, aliás, do escritor, nós vamos ver detalhes que um vai falar e o outro não. Não é? Isso aí é perfeitamente lógico, pois cada um está registrando aquilo que mais lhe chamou a atenção. Aqui no livro de Atos, nós temos o registro histórico do que Lucas escreveu, do que ele pesquisou, do que ele encontrou de referências, do que ele ouviu, do que ele conseguiu de informação. Então, Atos 9 fala para a gente que Saulo veio a se converter, ficou em Damasco e depois ele foi para Jerusalém. Só que, no livro de Gálatas, quando Paulo ali escreve àquela igreja, em Gálatas, no capítulo 1, ele vai falar sobre o seu chamado e ele vai falar de um período que ele passou nas regiões da Arábia.
um reino grande que englobava muitas cidades, inclusive até mesmo a cidade de Damasco. Mas a intenção de Gálatas é falar sobre uma área desértica, aonde Saulo ficou lá pelo menos de 2 a 3 anos. Coisa que Gálatas conta, mas que Atos aqui não mostra. Antes de Saulo ir para Jerusalém, Atos 9, verso 26, ele foi para as regiões desérticas da Arábia. E lá ele permaneceu por um período mais ou menos de 3 anos. Então a gente precisa compreender isso e encaixar isso. O historiador Justo Gonzalez, ele diz assim: portanto, é concebível e até mesmo provável que Saulo, após a sua conversão, passou algum tempo em Damasco. Então, o Senhor o converteu, ele ficou ali cego por 3 dias, Ananias surge, não é? Ora por ele, as escamas dos seus olhos caem, ele é batizado, ele permanece com a igreja por um período. Mas ele vai deixar a cidade entre Atos, capítulo 9, versos 21 ou 22, ou entre o verso 22 e 23. É por aqui. E aí ele vai para o reino de Aretas, não é? Aonde, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versos 32 e 33, este reino de Aretas, ou o reino da região da Arábia, como está registrado em Gálatas, capítulo 1, versos de 17 a 23, ele vai permanecer lá por esses 2 anos e meio, 3 anos, depois retorna para Damasco. No texto de Atos 9, é uma história só. Mas a gente precisa incluir essa viagem de 2 anos e meio a 3 anos que ele foi para a região da Arábia. Em Damasco, agora na sua segunda estadia, ele vai pregar a palavra de Jesus, vai atiçar ali o ódio dos judeus e eles vão então tentar matá-lo. Por isso que ele vai descer, não é, em um cesto e de lá ele vai para Jerusalém. A cidade de Damasco tinha uma grande muralha e essa muralha ela era vigiada, mas também tinha os seus pontos falhos, aonde eles conseguiram colocar Saulo e descê-lo, né, passar ele para fora da cidade, dos domínios da cidade, e ele então ir para Jerusalém. Saulo, ele vai buscar esta perseguição. Que coisa interessante, né? Aquele que era perseguidor passa agora a ser perseguido. Lembrem-se que no livro de Atos nós já vimos que Saulo conseguiu cartas do sumo sacerdote. Estas cartas davam direito a Saulo de pregar nas sinagogas. E neste início, os cristãos estavam também participando das sinagogas, porque eles eram judeus. Eles, sendo judeus, buscavam ao Senhor Jesus, mas também buscavam a Deus no sábado, nas sinagogas. E ali Saulo chegava, apresentava as cartas, era bem recebido, porque era o sumo sacerdote quem deu essa autoridade a Saulo. E Saulo, então, em vez de falar contra Jesus, ele falava a favor de Jesus. Saulo, o mais violento, não é, perseguidor da igreja, agora virou, como Estevão, o mais perseguido. Orlando Boyer fala isso pra gente. Saulo, ele foi a Damasco odiando a Jesus, mas por causa do encontro que ele teve com Jesus no meio do caminho, agora Saulo não odia mais, não odeia mais. Ele ama, ele quer servir. Ele foi lá para matar os discípulos, mas agora ele come com os discípulos. Ele foi a Damasco para eliminar os discípulos de Jesus, mas agora Saulo vai fazer de tudo para protegê-los. 1 João capítulo 3, verso 14, diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Saulo estava cheio, estava pleno do amor de Cristo e amava a Cristo. E este amor, então, o constrangia a agir. Saulo
ele observava a igreja, ele recebeu do próprio Cristo lá nesse deserto da Arábia, nesse período de 2 a 3 anos que ele ficou, ele recebeu instruções. Nós não temos esses pormenores, como que o Espírito Santo falava ali com Saulo, mas provavelmente ele meditava na palavra e associava, não é, o que ele sabia da palavra de Deus, no caso o Antigo Testamento, com os acontecimentos da vida do Senhor Jesus. E o Espírito Santo ia conciliando isso. E Saulo vai usar isso agorinha dentro das sinagogas. Aquele que antes era inimigo de Jesus, agora se torna um grande proclamador da graça salvadora de Cristo Jesus. Saulo, ele sabia agora que Jesus estava vivo. Aliás, estava não, né? Porque Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, ele se importa com cada um de nós. Você coloca isso em consideração? Você, no seu cotidiano, considera que Cristo está vivo e que ele participa da sua vida também? Que ele participa da nossa vida, que ele não está alheio ao que está acontecendo conosco? As circunstâncias e situações, os poderes demoníacos, a tristeza pelo pecado, tende a nos afastar desta convicção, de achar que Cristo não se importa conosco. George MacDonald, ele vai dizer que, assim como nós somos rápidos em nos vitimarmos, em achar que os outros querem o nosso mal e que o nosso estado é pior do que o que se encontra, assim também nós podemos olhar e imaginar que Deus está cada vez mais distante de nós. Mas não é verdade. O Senhor não está cada vez mais distante de nós. Ele quer se aproximar cada vez mais de nós. Saulo sabia muito bem disso. 1 Coríntios capítulo 15, se a gente puder acompanhar, 1 Coríntios 15, versos de 3 a 8, a palavra diz assim, 1 Coríntios 15, versos de 3 a 8. Paulo falando aqui àquela igreja. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, né, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem, já morreram. Depois ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo sabia que Cristo está vivo. Ele viu a Cristo. Jesus está vivo. Muitos viram. Olha só a relação de testemunhas que viram Cristo vivo. Ele morreu. Saulo sabia muito bem disso. Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, assim conforme foi profetizado. Assim conforme as pessoas viram, testemunhas oculares. Para se falar a verdade, era necessário 2 ou 3 testemunhas. Mas aqui nós temos mais de 500. E o próprio Saulo, nesse texto de Coríntios, chamado de Paulo, considerava isso, testemunhava isso, que Cristo está vivo. Se Jesus Cristo está vivo, Saulo não podia mais viver da mesma forma. Se Jesus Cristo está vivo, eu não posso mais viver da mesma forma. Você não pode mais viver da mesma forma. Se cremos que Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Nós precisamos botar isso de novo em evidência. Há quanto tempo faz com que eu e você, né, encontramos com o Senhor? Quanto tempo faz que nós consideramos que Cristo está vivo, mas que também está junto conosco, que está do nosso lado, que está percebendo cada coisa de nossa vida, cada ato, cada passo. Saulo sabia muito bem disto, por isso que ele não podia se calar, por isso que ele não podia ficar quieto, ele tinha que testemunhar. Jesus está vivo.
Aleluias! Jesus está vivo e digo mais, Ele se importa conosco. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que está aí vendo essa mensagem, Cristo se importa com você. Ele percebe o seu sentimento, o seu sofrimento, mas também percebe a sua rebeldia, a sua falta de disciplina. Ele faz isso também. Saulo sabia disso. E nós precisamos saber disso, colocar isso em evidência. Se Cristo está vivo, não podemos mais viver da mesma forma, não podemos agir mais da mesma forma. O texto de Atos, no capítulo 9, diz que Saulo começou a pregar e pregava que Cristo era o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Essa pregação ocorre dentro da sinagoga. Falar para um judeu que Cristo é o Filho de Deus implica em muitas coisas, mas entre elas, o Filho de Deus era um sinal de poder, de domínio. Nós vemos que o texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, falando sobre Davi ser o filho, ser o ungido, né? Hoje ungi o meu filho. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Verso 13 e 14. Este edificará um templo ao meu nome. E aqui está falando sobre Salomão, né? Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Salmo 2, verso 2. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que quando se fala de filho de Deus, a visão judaica é de que há um poder, que há um título, que há um governante sobre todos. E aí, somente Saulo, aqui no livro de Atos, é quem vai usar esse título em referência a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor. Mas ele vai falar também num contexto maior do que a visão judaica. Ele é Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, porque ele também é o nosso Salvador. Nosso único e suficiente Salvador. Cristo, ele é o Filho de Deus, porque ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, e que ele decidiu nos salvar. Esse tema vai ser de grande importância nas cartas de Saulo, no caso, ou Paulo, né? Entende-se que a gente vai intercalar esses nomes. Logo, logo, Saulo vai parar de existir e vai existir somente Paulo. Romanos capítulo 8, verso 3, está escrito: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, verso 3. Foi a carne do Filho de Deus, no caso Jesus Cristo, que serviu para receber o castigo do pecado. Gálatas 4, verso 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar. Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Meus queridos, Paulo, ele vai pregar Jesus sendo o Filho de Deus. E isto ele quer dizer que Jesus é o Rei, que Jesus tem poder, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Que Jesus se sacrificou para nos salvar. O nosso Rei morreu na cruz, mas não permaneceu morto. Ao terceiro dia ressuscitou e reina para sempre. Este é o Cristo que agora Paulo prega. Este é o Cristo que Paulo vai levar a todos, a qual eu e você precisamos crer. Cristo está vivo e que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso Salvador. Que não há salvação fora de Cristo Jesus. A salvação só pode vir de Cristo Jesus, do que Ele fez por nós, do amor que Ele derramou sobre nós e sobre todos aqueles que nele crê, ou que vierem ainda a crer. Como diz a canção, não há outro Deus como tu. Não há. Não há ninguém igual a Jesus. Não há ninguém semelhante, nunca haverá ninguém semelhante a Jesus. Saber que Jesus está vivo, saber que Ele nos ama, saber que Ele é Senhor nosso, que Ele é Salvador nosso, implica em termos confiança, implica em sermos submissos à vontade dEle, mas se Ele manda, nós podemos criar coragem e avançar. Implica em saber que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, porque Ele tem poder sobre tudo. Tudo que existe foi feito por meio dEle. Ah, meus amados, Saulo estava completamente embebido desta unção, estava encharcado desta convicção de que Cristo é vivo, está vivo, e que Cristo é o Senhor, que Cristo se importa, e que Cristo é o nosso Salvador. Saulo quer levar isso para todos. Para todos. O Senhor, Ele é Salvador daqueles que nele creem. E se Ele é Salvador, porque implica que há um perigo, que há um risco. E o risco é que nós continuemos nos nossos pecados e caiamos no inferno. Então vem Cristo para nos salvar. E Saulo podia dar esse testemunho e falar: tem algum outro pecador aqui que pecou mais do que eu? Tem alguém aqui que tem uma lista de erros contra Cristo maior do que a minha? E ainda assim, Cristo resolveu me salvar. E se Cristo me salvou, Ele pode salvar você. Se Cristo me salvou, Ele pode também salvar você, se você se arrepender dos seus pecados, se você se voltar para o Senhor, se você crer no sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo, Ele será o seu Senhor e o seu Salvador, Ele cuidará de ti. E essa mensagem de Saulo é pregada ainda hoje, é vivida ainda hoje, é fiel ainda hoje, é digna de nota e respeito e obediência ainda no dia de hoje. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 9, verso 22, que diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. No verso 20, Jesus é Filho de Deus. No verso 22, Jesus é o Cristo. O Cristo é o Messias, o Salvador esperado,
aquele que era ansiado pela sua vinda para nos salvar, para libertar. E Saulo vai dizer: Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo, o esperado. Essa palavra demonstrando, demonstrar, convencer, dependendo da sua versão bíblica, no grego, ela é simbibadio, que quer dizer colocar junto, comparar, juntar provas. Então, o que Saulo está fazendo aqui para uma plateia judaica? Ele pega a palavra do Antigo Testamento, que todo judeu crê, e começa a demonstrar, começa a associar. Esse texto está falando de Cristo, este texto está falando o que vai acontecer com o Senhor, este texto, e ele vai dando este entendimento para os judeus. Os judeus ali não têm condição de discutir com Saulo, porque Saulo tem sabedoria vinda do Espírito Santo. Saulo conhece, ele é um estudioso da palavra, ele conhecia sobre Jesus mesmo antes de ser convertido, porque ele era perseguidor de Cristo, então ele tinha pelo menos alguma noção do que se falava sobre Jesus. Depois ele teve essas convicções, ele deve ter recebido o testemunho de Ananias, ele deve ter recebido o testemunho dos outros irmãos lá em Damasco, ele deve ter aprendido com o Espírito Santo lá no deserto da Arábia. Então agora, capacitado, Saulo prega a Jesus como o enviado, aquele que haveria de vir. Não precisa esperar por outro, pois não haverá outro. O único Messias é Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Veja que Saulo, o verso 22 de Atos 9 diz que Saulo se fortalecia mais e mais. Então aquele vigor de perseguir a igreja, agora é um vigor de pregar a Cristo, mais e mais. Basicamente, Saulo estava tomando as profecias do Antigo Testamento, essas profecias que diziam respeito ao Messias, agrupando-as e conciliando-as com os fatos da vida de Jesus, provando assim que Jesus era aquele que fora indicado pelas Escrituras. Os judeus não podiam discordar, eles não tinham argumentos. Paulo os convencia. Mas a palavra não diz que houve conversões a Cristo Jesus deste público. Paulo os convencia, mas não os convertia. Não temos aqui palavras mostrando que esses judeus ouvirem estas comparações entre as profecias do Antigo Testamento e a vida de Cristo, que estas pessoas vieram a entregar a própria vida para o Senhor Jesus. Eles ouviram, mas não acreditaram. Não tinham argumentos para ir contra, mas não puderam se entregar, não quiseram se entregar. Eles ficaram confusos, desanimados, mas não se converteram. Não acreditaram. Pastor Irving Lutzer, em seu livro 7 Razões para se Confiar na Bíblia, ele dá 7 razões para você confiar na Bíblia. E no fim do livro, ele vai dizer assim: se estas 7 razões não te convenceram, provavelmente você busca uma prova que não existe. Você não quer acreditar. Se 7 provas não convenceram você a confiar na Bíblia, então pode vir 10, pode vir 100, pode vir 1000 que você não vai confiar. O que mais? O que mais é necessário para fazer-nos crer em Cristo Jesus? Quantos aí ouvem, escutam testemunhos, escutam como que Deus está
fazendo a sua obra através de Cristo Jesus, como que pessoas são salvas, mudam, as famílias são restituídas, né? As comunidades são restituídas, mas tem muitos ainda que não creem, que não aceitam, que não compreendem ou não querem compreender o que está sendo efetivado, está sendo pregado. Que provas mais podemos dar? Já falamos do testemunho pessoal, já falamos do testemunho escrito, já mostramos testemunhos de outras pessoas. O que mais? Mesmo se aparecesse um anjo vindo do céu, alguém iria dizer: é fake, é coisa da NASA, é jogo de câmera, é alucinação coletiva. Meus queridos, precisamos buscar ao Senhor e deixar Ele nos converter, deixar Ele nos convencer, deixar o Espírito Santo agir em nós, mostrando quão pecadores nós somos, mostrando que por nós mesmos não temos escapatória, nós não vamos conseguir fugir, não vamos conseguir um outro destino, não vamos conseguir um outro final, a não ser o sofrimento eterno. Mas Cristo é poderoso, meus queridos. Cristo é poderoso. Veja o que ele fez com Saulo. Como o Filho de Deus, como o Messias, como o Senhor Jesus Cristo salvou a este homem. Saulo passou a pregar Cristo como o perdoador dos pecados. Pois como Deus, só Deus perdoa os pecados, então Cristo, que é Deus, pode perdoar os pecados. Saulo passou a pregar Cristo como o restaurador dos homens, do qual o próprio Saulo dava testemunho. Quando alguém falava: o meu pecado é grande demais, Saulo falava: então olha para mim, veja o que eu fiz, e veja como Cristo teve misericórdia. Saulo não se envergonhava do Evangelho. Ele falava do Evangelho para todos aqueles que ele encontrava. Nós temos isso registrado em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é a história de Jesus, o que Jesus fez ali na cruz do Calvário, o que ele está fazendo em nós. Saulo, 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, em resumo ele vai dizer: eu não prego a mim mesmo, mas prego a Jesus Cristo crucificado pelos nossos pecados. Cristo é o Senhor e Salvador de Saulo. Cristo é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Cristo está vivo, continua vivo e breve voltará para resgatar a sua igreja, para transformar a sua igreja, para trazer para nós a salvação que necessitamos. Somente Deus pode transformar os corações, meus queridos. Somente Deus. Só o Senhor pode mudar vidas como mudou a vida de Saulo. Nós podemos até conhecer pessoas difíceis, pessoas duras, corações duros, mas para Cristo não há impossível. Continuemos orando para que o Senhor quebrante o coração dessas pessoas, mas também quebrante os nossos. Que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos transforme em nova criação, que o Senhor nos regenere, que o Senhor nos use para poder cumprir a obra a qual Ele tem para cada um de nós. Possamos pedir ao Senhor que nos visite nesta noite, que o Senhor visite nossa casa, visite nossa família, que o Senhor restaure o nosso caminho, que o Senhor faça a obra dele em cada um de nós. Amém? Vamos orar? Talvez você precise apresentar alguém especial para o Senhor Jesus. Talvez você precise apresentar alguém especial. Talvez esse alguém seja você. Seja você que precisa dessa transformação. Você precisa crer, voltar ao seu primeiro amor, voltar ao dia em que Cristo te encontrou e te salvou. E isto nos fará
pregar a palavra, nos fará continuarmos fiéis, nos fará ter uma nova visão da realidade que nós vivemos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós clamamos, assim como o Teu Santo Espírito abriu os olhos de Saulo, assim como o Teu Santo Espírito o converteu e o transformou, nós te pedimos, abra o nosso coração também para crer, abra o nosso coração para compreender o Teu desejo para nós. Meu Senhor, nos ajude a ter coragem para botar em prática o Teu plano para cada um de nós, para darmos o bom testemunho, para pregarmos a Tua palavra a tempo e fora de tempo, para vivermos uma vida sem medo, mas uma vida cheia de coragem vinda do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos ajude a lembrar que o Senhor é o nosso Salvador. Nos ajude a lembrar o quanto que o Senhor nos ama. Nos constranja com Teu amor, Senhor. Nos constranja mesmo. Nos ajude a ver que sem Ti não há salvação e que nós precisamos pregar da Tua palavra, dar o bom testemunho, para que outros também possam vir a crer. Assim como alguém pregou para nós, que possamos pregar a Cristo aos outros. Nos ajude, Pai. Pai amado, o Senhor é vivo. O Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor nos ama com amor incondicional. E o Senhor está trabalhando em nós através do poder do Teu Santo Espírito. Perdoa nossas falhas, perdoa nosso coração duro, perdoa as vezes que nós não Te obedecemos. Pai Santo, mas não desista de nós. Não desista. Nós clamamos que possamos ser mais obedientes a Ti, que possamos ser mais ativos na Tua casa, na Tua obra, nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, através dos dons que o Senhor nos deu, através dos recursos que o Senhor nos dá, através dos nossos dízimos e ofertas, através, Senhor meu Deus, de nossos dons e talentos. Nós queremos Te servir com mais qualidade. Nos ajude, Pai. Que as preocupações com este mundo não venham sufocar a nossa comunhão com o Senhor. Nos ajude. Saber que o Senhor está vivo, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor caminha conosco, faz toda a diferença. Saber que o Espírito de vida anda ao nosso lado, isso vai espantar o espírito de morte que pode tentar preencher nossa mente. Saber que o Espírito Santo está dentro de nós, isso vai retirar de nós o medo, pois aonde está o Senhor, o medo não pode prevalecer. Saber que o Senhor está junto com esta casa, junto com esta igreja, faz toda a diferença. Santo Deus, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu apóstolo Paulo, que deixou esse testemunho, deixou seus escritos, suas memórias, deixou seus sentimentos registrados, aquilo que aconteceu com ele em relação a Ti, para que hoje nós pudéssemos ler, meditar, aprender e praticar. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor, o nosso Deus, continue abençoando os irmãos, continue dando para os irmãos sabedoria, discernimento, e que nós não venhamos a desistir na metade do caminho. Nós não venhamos a deixar Cristo de lado por causa das ervas daninhas da sociedade, da nossa época a qual nós estamos vivendo, que tenta sufocar a fé que temos em Cristo. Nós possamos deixar o Senhor brotar em nosso coração, crescer, frutificar, e que nós sejamos distribuidores destas bênçãos, nós sejamos pacificadores, nós sejamos os bons mensageiros que levam a palavra de salvação a todo aquele que necessita. Meus queridos, estamos chegando ao fim dessa celebração. Agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Agradeço muito as orações dos irmãos.
as ajudas que os irmãos têm dado à igreja. E se você, meu querido, minha querida, estiver necessitando de algo a qual nós possamos vir a te ajudar, entre em contato. É o corpo de Cristo, é a família cristã. Não devemos deixar outros padecerem. Nós podemos lutar juntos, podemos chorar juntos, podemos avançar juntos. Aquele que tem e pode dar através de seus dízimos e ofertas, amém, glória a Deus. Aquele que não tem, está padecendo dificuldade, clame socorro e a igreja poderá te ajudar, amém, glória a Deus. Uns ajudam aos outros naquilo que possuem, naquilo que têm. Que o Senhor nos ajude a viver esta comunhão, esta comunidade em amor conforme é a vontade dele. Nós vamos orar agora. Depois dessa oração, então, estaremos encerrados. Que você possa ter uma ótima semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecer pelo culto de hoje. Pelos louvores, pelas orações, pelas ações do Senhor aqui nesta casa. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Te pedimos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, mas também que o Senhor nos ajude a sermos pacificadores, nós possamos ser abençoadores daqueles que nos cercam, nós possamos levar a palavra de salvação a todos que necessitam. Nós clamamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e eterno Pai, e que a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.